Bom, a nossa quarta atividade, atividade 4, corresponde seria a gravura em metal, que é a gravura em baixo relevo, que ao contrário da xilogravura, que a gente entinta a parte mais alta da madeira, no metal a gente entinta a parte, justamente a parte que é escavada. Por isso que é chamado também de gravura em oco ou gravura em encavo. Ou seja, o baixo relevo que recebe a tinta que depois vai ser transferida para o papel. Os metais mais utilizados na gravura em metal são o cobre, ou o alumínio, ou o latão. Também pode-se usar o ferro, pode-se usar algumas alternativas. E a base da gravura em metal é um processo direto, que a gente chama de ponta seca, e processos indiretos que a gente usa o ácido para poder gravar a chapa. O ácido corrói a chapa e a chapa é gravada. Nós temos duas técnicas fundamentais, que são essas aqui, ou essa daqui, que é o desenho que corresponde à linha e que corresponde a manchas. O processo de linha é chamado de água forte, em que a chapa, a gente insere uma camada fina de cera na chapa e desenha com a ponta seca, uma ponta como essa, arranhando a cera. Em seguida a gente mergulha a chapa numa mistura de água e ácido e o ácido se encarrega de corroer a chapa, e aquele desenho que foi feito com essa ponta, que foi riscado em cima da cera, fica gravado na chapa de metal, no metal. E outro processo é um processo que se chama de água tinta, que é para conseguir essas tonalidades, como a gente pode ver na cópia. Tons de cinzas ou de negro, para poder contrastar com a linha, são mais manchas. A água forte, então, é um processo de linhas, e a água tinta é um processo de manchas. São os dois processos mais utilizados na gravura em metal, em que se utiliza essa ponta seca, ou essa, um trabalho que tem uma ponta fina, ou essa, e se utiliza outras ferramentas como essa, que é o buril, que tem uma ponta cortante em formato de losango bem fininha, e essa ferramenta que é o raspador, que a gente usa para raspar alguma área ou para polir, quando a gente quer corrigir, na realidade, com um pouco de óleo, e a gente dá um polimento na chapa para corrigir, limpar ou clarear, basicamente clarear alguma coisa. Essas são as ferramentas básicas para gravura metal. Existem outros processos, mas esses são os básicos. Com esses a gente resolve todo o problema da gravura. Bom, na dificuldade de a gente ter esses metais e utilizar o ácido, a gente utiliza alguns expedientes, vamos dizer assim. A gente pode usar um plástico, uma matriz de plástico, um pedaço de plástico, como esse aqui, um poliestireno, ou um CD, que é um plástico na realidade, né? Para poder trabalhar em cima desses material plástico. Ou então como esse aqui, que é um alumínio, uma folhinha fina de alumínio, que é uma chapa de offset, que é usada em gráficas. A gente consegue em gráficas as chapas usadas, que são descartadas, que são ótimas para se trabalhar com a técnica que nós vamos utilizar, que é a ponta seca. Bom, um outro material muito comum, muito fácil de conseguir, é esse, que é uma radiografia usada, que a gente pode desenhar diretamente em cima dela, riscando diretamente em cima dela, fazer o desenho direto em cima. Ela pode ser lavada antes com quiboa, que tira todo esse material que está aqui, então ela fica transparente. Então fica, às vezes, até mais fácil de colocar em cima de um desenho, para poder desenhar por sobre ela, né? A técnica da ponta seca, conhecida como a técnica da ponta seca, a gente usa uma ponta dessa, ou um compasso, a própria ponta do compasso. E essa daqui, por exemplo, é um buril usado para riscar azulejo ou cerâmica, não sei, e se encontra em casa de material de construção. Existe em farmácias um material parecido de metal, que é usado para cutícula, se não me engano, que se serve muito bem para isso também, e ainda custa barato. O processo consiste
em desenhar com essa ponta diretamente em cima do plástico, riscando. E com isso fazer um desenho como esse ou como esse, que depois vai ser impresso no papel. A impressão nós vamos fazer aqui no ateliê, no presencial, em julho. A característica desse processo é que essa linha não é uma linha muito pura, uma linha limpinha. Quando o metal é riscado, além do suco que a ponta provoca, ela levanta umas rebarbas. Se a gente passar a mão assim, tá áspero. Ela levanta umas rebarbas que segura a tinta no momento da impressão. Então a linha não vai ser uma linha pura, limpinha, como uma linha da caneta esferográfica ou de um nanquim. É uma linha meio borrada, uma linha, mas que não é um defeito, é uma característica. É uma linha meio aveludada, dá um resultado bonito. Inclusive, se a gente trabalhar com as linhas muito próximas, vai conseguir uma área mais de negro, chapado, que as linhas se juntam, se misturam e produzem uma área em vez de uma linha pura. A gente pode desenhar primeiro em cima do CD ou do plástico com a caneta, essas próprias para escrever no plástico, né? Para poder saber onde que a gente quer desenhar depois. E depois partir para o trabalho de gravação mesmo, que é fazer a incisão com a ponta em cima dessa linha, obedecendo o desenho. Assim como a Regiane está fazendo. Na verdade não precisa muita força, né? Só suficiente para arranhar o plástico, de modo que a gente passa a mão em cima, a gente sente a linha gravada. É claro que uma linha riscada com mais força também vai ser uma linha mais profunda, vai segurar mais tinta, vai ser uma linha mais negra. Se ela for muito suave, na hora da impressão vai ser uma linha suave também. Bom, a proposta dessa atividade 4 então é fazer uma gravação de 2 imagens, pelo menos. Duas gravuras. Uma no CD e uma outra numa outra superfície qualquer. Num plástico como esse aqui, que é um plástico de encadernação, capa desse material que é usado para fazer encadernações, ou um outro tipo de plástico qualquer que a gente possa ser conseguido, como esse, ou um plástico como em vez do CD, a própria capa do CD, que é um plástico bem macio, bem fácil de ser arranhado. Qualquer superfície lisa, plana, fina que possa ser desenhado como a fórmica.